Olá a todos, meu nome é Flávio Rocha, eu sou assessor de comunicação da Unimed Lençóis Paulista e este é mais um vídeo do programa Unimed e Você. E hoje, falando sobre o Outubro Rosa, sobre prevenção ao câncer de mama, eu tenho o prazer de falar com o médico oncologista, Dr. Fábio Gomes. Doutor, é um prazer ter você aqui no nosso programa. Oi, Flávio, é um prazer estar aqui com vocês, assim, é um prazer, realmente uma honra ser convidado para vir para um programa assim da Unimed e conversar com vocês um pouquinho aí do Outubro Rosa. Ótimo. A blusa não é bem rosa, é roxa, mas a ideia era lembrar realmente. Tá dentro dali, tá próximo. Pessoal, lembrando que esse e outros vídeos vocês podem acompanhar pelas redes sociais da Unimed Lençóis Paulista. YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn e, claro, pelo nosso site www.unimedlp.coop.br. Dr. Fábio, mais uma vez um prazer estar aqui falando com você sobre saúde, né? A gente não vai, lógico, vamos falar sobre câncer, mas a ideia é falar sobre saúde, sobre prevenção. E, doutor, o nosso programa Unimed Você, sempre a primeira pergunta é sobre a qualificação do nosso companheiro de bate-papo, não é nem entrevistado. Então fala um pouquinho aonde foi a graduação, as especializações, um pouquinho da carreira do médico oncologista Dr. Fábio Gomes. Assim, eu sou de São Paulo, né? Eu não nasci aqui em Lençóis Paulista, mas eu vim conhecer Lençóis Paulista aí durante a jornada como oncologista, né? Eu fiz a minha faculdade na Santa Casa em São Paulo, aí depois eu fiz a residência em clínica lá no HC, lá na USP, aí eu fiz oncologia na USP, e aí, quando eu terminei a oncologia, eu tive uma proposta para vir trabalhar no centro oncológico aqui em Jaú. Aí eu vi com a minha esposa, a gente sempre gostou aqui dessa região do interior. Aí eu falei assim, bom, vamos fazer um test drive, vamos ver se dá certo. E aí, quando eu comecei a trabalhar no hospital em Jaú, eu tive uma proposta para vir para Lençóis. Era uma cidade que eu conhecia muita gente daqui, eu sempre gostei muito da cidade. Falei, bom, vamos lá, vamos ver. E aí a gente começou a trabalhar junto do hospital, junto aqui de Lençóis Paulista. E aí o Dr. Grilo, a equipe toda da Unimed, o Dr. Grilo e toda a equipe assim, da diretoria convidaram para realmente a gente conseguir montar um serviço, né, para trazer aqui para a cidade um pouco da qualidade que a gente tinha assim, em São Paulo, um pouco da qualidade que a gente tinha nas grandes cidades e montar realmente um centro de excelência aqui junto da Unimed, sabe? E graças a Deus deu muito certo, porque desde que a gente montou, a gente vê realmente o centro da oncologia crescendo bastante e trazendo um pouco assim, da qualidade, como se fosse realmente um centro grande em São Paulo, Nova York, aqui para uma cidade que tem toda a estrutura de um centro grande. Exato. E realmente ainda carecia desse serviço. E a gente agora está completando quase 2 anos já da oncologia aqui. Na verdade, quase 3 anos da oncologia aqui, né? Isso, porque veio, né, do Hospital Piedade. Isso, aí a gente mudou e veio aqui para a Unimed. E aí o centro só vem crescendo e graças a Deus a gente vem conseguindo ajudar bastante gente. Sim. Então hoje, toda semana a gente está com muitos pacientes em tratamentos oncológicos, hematológicos. A gente tem realmente a cirurgia oncológica agora se desenvolvendo bastante aqui na Unimed, sabe? Agora o centro novo cirúrgico da Unimed é um centro, assim, de uma excelência maravilhosa e a gente está vendo realmente toda a equipe, Diego, a equipe cirúrgica, a equipe de cirurgia vascular, a equipe realmente, todas as especialidades cirúrgicas, assim, tendo bastante sucesso nos procedimentos aqui e realmente a gente só vê esse centro se desenvolvendo, né? Sim, é bem interessante. E aí a gente vê realmente que cada vez mais a Unimed, assim, está se transformando numa maior ainda, numa vertente maior, num hospital maior do que ele já é. Sim. E com crescimento. Lençóis passa por um desenvolvimento muito grande e a Unimed acompanha isso, né? É muito legal, muito bacana. E o centro de oncologia, a gente vê também como é um tratamento humanizado. Diversos pacientes mandam agradecimento, passam e conversam e sempre esse aspecto é de destaque, né? Um atendimento humanizado, ali focando realmente nas pessoas. Assim, eu acho que é legal, assim, né? Eu acho que independente da especialidade, independente da profissão, né? Quando a gente faz com amor, faz com carinho, né? A gente sempre se dedica e tenta fazer sempre o melhor que a gente pode, né? E é legal, assim, que a gente consegue muito aqui na Unimed é trazer um pouco dessa qualidade, sabe? Assim, todos os meses a gente vai sempre se atualizando, tem congressos internacionais, a gente viaja tudo frequentemente, consegue trazer hoje, graças a Deus, assim, a internet, né? O que aconteceu na pandemia agora foi muito bom, principalmente para a difusão do conteúdo médico em si, né? Exato. A gente consegue ter acesso, por exemplo, a um congresso que está acontecendo lá em Paris, tendo um computador na nossa casa, né? Então, hoje a gente tenta atualizar o máximo que a gente pode, trazer os tratamentos mais modernos, mais novos, mais atuais para cá, e ao mesmo tempo, trazer um pouco daquele aconchego. É como a gente vê Lençóis, assim, é uma cidade grande, mas tem um quê de interior, né? Sabe? Assim, é trazer aquele quê que a gente só consegue oferecer
conhecer muitas vezes em cidades, assim, o perfil aqui de Lençóis, né, as pessoas aqui de Lençóis são pessoas que têm um perfil único. E é muito, assim, eu sinto uma honra realmente de vir conversar aqui com vocês, realmente dessa parte, né, quando a gente fala do Outubro Rosa, assim, a gente vê muito, hoje, assim, o que a gente quer mesmo é que a gente desenvolva saúde, né, sabe, quando a gente pensa nessa parte do câncer em si, a gente pensa muito naquela doença, aquela coisa que a gente nunca quis conversar, aquele tema meio pesado. Então, assim, o Outubro Rosa, ele vem, na verdade, pra gente poder, assim, prevenir e evitar realmente que problemas aconteçam, né? Exatamente. A gente fala de câncer, assim, é muito interessante, porque, na verdade, o câncer, ele é formado por uma célula do nosso próprio organismo, sabe? Assim como a gente tem, por exemplo, o cabelo crescendo, a gente tem a pele envelhecendo, a gente tem todo o nosso corpo se renovando. É engraçado, assim, uma curiosidade, mas, assim, a cada ano, mais ou menos, quase todo o nosso corpo é novo, sabe? Inclusive os ossos, eles se renovam também. A gente vê algumas células neuronais, algumas células da bainha ali se renovando. Então, assim, é muito interessante. Mesmo neurônios, a gente tem neurônios que conseguem criar uma plasticidade mesmo depois de uma lesão que você teve no passado. Então, pessoas que têm, por exemplo, uma sequela neuronal, ela consegue ter uma plasticidade e novos neurônios criarem feixes no caminho. Então, a gente sabe que o nosso corpo ele está sempre se renovando. Assim como acontece com o cabelo da gente, sabe? Ele tá sempre crescendo, você vai cortando, ele vai crescendo. Cabelos, unhas. Você viu, né? Assim, e o que acontece algumas vezes, né, no decorrer da vida, a gente sem querer acaba tendo um problema numa dessas células. É tipo uma linha de produção e uma vez ou outra pode ser algum defeito ali nessa linha de produção. Uma escapa do controle de qualidade. Exato. Assim, o nosso corpo ele é muito inteligente, sabe? Ele imagina que a gente tem milênios de gerações humanas, assim, né? De pessoas vivendo. E o corpo ele foi aprendendo ao longo dos anos a sempre reparar os erros que iam acontecendo. É como uma fábrica que ela foi se desenvolvendo ao longo de milênios, né? Então, assim, às vezes quando a gente tem um erro de uma célula começa a crescer mais, o corpo, ele, em geral, ele tende a reparar esse dano. Então, assim, é muito interessante, porque o nosso corpo, ele consegue, com uma batida, você foi lá, bateu o dedo, que ficou aquele roxo. O que acontece? Você não passou uma cola no seu músculo, você não reparou, você não costurou o músculo sozinho, ele foi e se regenerou. Então, o nosso corpo, ele tem uma capacidade ao longo da vida de sempre conseguir se regenerar. E é interessante porque a gente fala assim, bom, se ele se regenera perfeitamente, o que acontece, né? Bom, algumas vezes a gente não é tão perfeito assim, sabe? A gente, lógico, a gente tá vivo, a gente tem os nossos vieses, né? Mas assim, o que acontece? Sempre o nosso corpo ele tá sob um estresse contínuo, a chance dele conseguir não reparar um erro que aconteceu é maior. É tipo a gente dirigir desatento. Entendi. A chance de você bater o carro é maior do que realmente você tá centrado na direção. O nosso corpo é igualzinho, sabe? Às vezes você, por exemplo, eu fumo muitos anos. O que acontece? Você cria uma inflamação, um excesso de machucados que vão acontecendo ali na parte pulmonar. Por exemplo, sei lá, eu já ouvi falando do enfisema pulmonar, por exemplo. Sim. O que é um enfisema? O enfisema, na verdade, é um machucadinho que vai acontecendo ao longo de anos, vai machucando, uma hora machucou demais e ficou como se fosse com uma cicatriz ali no pulmão. Sim. Né? Então, isso acontece não só no pulmão, mas, por exemplo, com todas as alterações repetitivas que a gente tem. Por exemplo, você usa um sapato apertado há muito tempo. O que acontece? Vai formando uma bolha, de repente tem uma bolha enorme, tem um machucado, tem uma úlcera, e aí o negócio vai complicando. O nosso corpo é igualzinho, sabe? Então, quando a gente, sei lá, tem o hábito de fumar, beber, sei lá, olha, eu gosto de assistir Netflix. É ótimo assistir Netflix. Agora, eu adoro só assistir Netflix, então eu passo, sei lá, meses e meses de Netflix. Você vai maratonar séries, aí você vai mudar pra Amazon, mas o que acontece? O seu corpo, ele vai entender aquilo como sendo normal. Sim. Tem um livro muito interessante, né, do Daniel Kahneman, que chama Rápido e Devagar. Não sei se você chegou a ler já, mas esse livro... Esse ainda não. Cara. Mas eu lembro que num outro bate-papo nosso, você deu essa dica, tá na minha lista. Assim, é um livro super interessante, porque ele fala o seguinte, né, que a gente sempre foi acostumado a poupar energia. Tá, então, assim, no desenvolvimento humano, o que aconteceu? Assim como acontece no nosso cérebro, tá? A gente sempre tenta tomar caminhos que utilizem o menos de energia possível. Supomos que a gente fosse lá na era jurássica, na era pré-histórica, e aí tinha um dinossauro. Eu tinha que estar pronto para fugir do dinossauro quando precisasse. Então, na medida possível, eu ia tender a ficar mais em repouso ali, não ia fazer tanto esforço no dia a dia. Chegou um perigo, eu corria ou lutava com o perigo. E o nosso cérebro, ele é mais ou menos assim. Se a gente não se estimula, por exemplo, a se desafiar, por exemplo, ir pra academia. Cara, é horrível ir pra academia a primeira vez. A segunda vez é pior ainda, né? A terceira vez você não quer nem passar perto da academia. E é normal isso. Só que o que acontece? Se você não tem esse desafio, esse estímulo inicial que acontece nesse primeiro mês, que é um mês de transição, né? A gente fala do mês de transição, porque é mais ou menos isso, de 21, 22 dias, para o organismo começar a se adaptar a uma rotina nova. Se você não tem isso nesse primeiro mês, o que acontece é que o seu organismo não consegue sair daquela inércia que ele tinha. E o nosso cérebro é igualzinho. Então, assim, é mais fácil, por exemplo, de assistir Netflix do que a gente, por exemplo, ir pra academia. Sim. Mas eu sei que ao longo do tempo,
eu ficar sentado assistindo Netflix talvez me traga algumas coisas que diferentes, por exemplo, do que eu teria, sei lá, ficar na academia durante lá, anos. E sem contar que a gente não fica só sentado assistindo Netflix, fica comendo, esse fica é bebendo. O problema, né? Então assim, é delicioso fazer isso, sabe? Só que uma máxima mesmo é que todo excesso faz mal, sabe? O excesso de tudo é ruim, assim, o excesso de nacionalismo, de patria, sabe? Eu sou o cara que sou fã de um partido qualquer e eu vou brigar com aquele partido. Cara, você começa a ter uma tendência errada, né? Por exemplo, o excesso de extremismo, sei lá, dentro de uma religião, você começa a ter problemas do excesso. Sim. E o nosso corpo, ele entende isso. Então, assim, ele sempre vai tender a poupar energia, né? Ele vai sempre tentar pegar o caminho rápido. Sim. Tá? Então, você tende a ter respostas e sistemas rápidos. Por exemplo, durante a sua vida toda, você teve, sei lá, um estímulo e você sempre reagiu de uma forma a esse estímulo. É a via rápida. Sim. Entendeu? Você criar um novo caminho é muito difícil. Porque o seu organismo tem que aprender um novo caminho. Então, por exemplo, sempre que a gente tem isso, o organismo ele vai tender sempre a poupar energia. Tá? Então, ao longo do tempo, quando a gente vê isso desenvolvendo, então é assim, você começa a fumar, por exemplo. Você começa a criar estresses recorrentes no seu organismo. O seu organismo se acostuma com aquela sensação. Sim. Só que viver sobre uma sensação de estresse nunca é bom para o organismo sadio. E o que acontece é que algumas vezes você começa a ter problemas em cima disso, assim como o excesso, por exemplo, de álcool, o excesso, por exemplo, de sedentarismo, ou até o excesso de exercício. Você vê, por exemplo, atletas de alta performance costumam ter lesões decorrentes do excesso de esforço. Então, eu gosto de comer, sei lá, linguiça. Cara, se você viver comendo linguiça, vai ter um problemão logo, né? É assim, mas se eu comer só salada, talvez tenha outro problema só em cima disso. Então, assim, o equilíbrio disso tudo é o que faz o organismo ser saudável. Quanto mais equilíbrio a gente tiver, a minha avó falava uma frase sábia, que o segredo da vida é o equilíbrio do corpo, da mente e do espírito, sabe? É assim, o corpo é a máquina. Por exemplo, o carro. Você põe gasolina no seu carro, você escolhe o posto, não é? Você escolhe o alimento que você vai pôr no seu carro, né? Você escolhe o alimento que você vai comer. Você escolhe, por exemplo, encher ou não um pneu. Você sabe que você vai desgastar mais peças, você vai com o pneu murcho. Mas é igual ao seu corpo. Você escolhe como você vai agir em relação à máquina. A mente em si é o piloto dessa máquina. Não adianta você ter um carro 0 km e dirigir, por exemplo, numa via expressa de olho fechado. Você vai arrebentar seu carro, você vai acabar com a máquina sem ter problema motor nela. E então um equilíbrio entre o corpo e a mente, independente da religião, assim, contato com essa força maior, sabe, o espírito, é que faz com que a gente consiga viver em harmonia. Perfeito. Um desequilíbrio dessas forças faz com que a gente comece a ter um problema. E isso tende a pender para algum lado. Eu falo assim, se você tem uma desarmonia entre esses pontos, você pode ter um problema e isso pode fazer com que surja alguma doença. Assim como o corpo, por exemplo. Né? A gente fala do Outubro Rosa, por isso, né? A gente sempre vai estimular as pessoas no Outubro Rosa a serem saudáveis, sabe? Sim, exatamente. É isso que a gente quer. Na verdade, a gente não quer falar de doença no Outubro Rosa, a gente quer falar de saúde, sabe? A gente quer falar hoje realmente para as pessoas conseguirem sempre se cuidar. Né, para sempre realmente terem um equilíbrio para conseguir fazer com que as células sempre sejam o mais saudável possível. Assim como cuidar do carro dá trabalho, cuidar do corpo dá trabalho, né? A gente veio brincando e falou, putz, eu esqueci de lavar meu carro, faz um mês que eu não lavo o carro. É verdade, aí você passa na rua e dá até medo de você ver o carro, né? Então, assim, é igual falar, eu esqueci, faz um mês que eu não consigo comer salada. Né? Tá bom, mas, cara, toma cuidado, uma hora você vai dar. Exatamente. E doutor, falando, né, a gente está falando nesse bate-papo saudável, falando sobre, né, o equilíbrio, acho que é a palavra até o momento, e acredito que vai ser a palavra que vai nortear o nosso bate-papo. O câncer, ele é uma célula que cresce de forma desordenada, vamos assim dizer. E existem, doutor, tipos de câncer. Essa célula, ela pode ser, vamos colocar assim, dura, gelatinosa, líquida. Como que funciona isso? É assim, né? Então, assim, simplificando ao máximo, né? A gente tenta entender mais ou menos desse jeito. Só que o nosso organismo, ele não é composto só por um tipo de célula, né? Ele é composto por várias linhas diferentes de células. Então, por exemplo, a gente tem a célula, por exemplo, da pele, tem a célula da gordurinha embaixo da pele, tem a célula do músculo que fica embaixo da gordurinha. Se a gente vai simplificando, tem o osso que está logo ali atrás, tem o tendão, tem o nervo. Então, independente, né, do grupo que a gente está lidando, por exemplo, a gente tem vários tipos de células dentro desses grupos, tá? Inclusive, a gente tem células também decorrentes, que são células associadas aos nossos vasos sanguíneos, né, aos nossos sistemas de defesa, aos nossos vasos linfáticos. Então, o que acontece? Independente de onde essa célula ela surja,
né, ou dependente, na verdade, de onde ela surja, a gente tem linhas diferentes de doenças que a gente vai lidar. Então, por exemplo, se eu tenho uma que surgiu, por exemplo, num grupo muscular, né, então eu tenho um tipo lá, de uma doença que eu chamo de sarcoma, sabe? Se eu tenho um tipo de doença que começou a se proliferar mais no tecido linfohematopoético, eu vou ter um tipo de um linfoma, sei lá, uma leucemia. Eu tenho um tipo de doença que surgiu, por exemplo, num tipo de células do meu seio. Eu posso ter alguns tipos de carcinomas, eu posso ter alguns tipos de sarcoma, se for uma célula muscular. Eu posso ter alguns carcinomas que são mais decorrentes das células lobulares da mama. Eu posso ter células que estão se transformando ali no meu seio, mas ainda não invadiram, que são os carcinomas in situ. Então, mesmo quando a gente pensa no câncer de mama, a gente pensa em dezenas de subtipos diferentes de células ali dentro. Sim. E o segredo dessas células, né, é que algumas, por exemplo, são decorrentes de alterações hormonais, outras não. A grande maioria das vezes, né, a gente consegue sempre prevenir os fatores modificáveis, né? Minha avó tinha umas frases que assim, eu guardo até hoje, sabe? Ela falou assim, a gente só consegue mudar o que a gente consegue mudar, sabe? A gente só muda o que a gente consegue mudar. Sabe? Porque, assim, tem coisas que não são dependentes da nossa vontade. Sim. Né? Então, quando a gente pensa nessa prevenção, a gente pensa, assim, 90%, 95% das vezes, sendo decorrentes de fatores ambientais que vão proporcionar um risco aumentado da gente desenvolver algum tipo de doença. É igual quando a gente mexe, por exemplo, com ações, ou mexe num cassino, por exemplo. Você não sabe o que vai acontecer na roleta quando você joga. Você joga com probabilidades, né? A parte da célula se desenvolver ou não, ou uma célula ter um erro no crescimento, decorre muito de uma probabilidade. Sim. Tá? Quanto mais, por exemplo, eu aposto em mais números, maior é a chance de eu sair. Exato. Sei lá, teve o prêmio de 300 milhões, não é? Se você jogar com um número, sei lá, na Mega Sena de 6 números, a chance de você ganhar é menor do que se você jogar com 7, que você jogar com 8 ou você jogar com 60. Se você jogar com 60 números, com certeza você vai acertar um dos números, não é? É a mesma coisa. Quanto mais fatores a gente vai tendo de probabilidades, maior é a chance da gente ter algum problema no desenvolvimento da célula. Então, quando a gente vê esse crescimento de células, crescimento e desenvolvimento de células, a gente sempre pensa em diminuir as probabilidades modificáveis. Mas tem um histórico de gente que tem problema genético. Tem história. A Angelina Jolie é um exemplo dela, né? A Angelina Jolie, por exemplo, uma atriz de Hollywood, diversos filmes, mulher lindíssima. O que acontece? Quando ela descobriu, na verdade, o risco familiar que ela tinha, a avó dela tinha câncer, a mãe dela tinha câncer. Então, o que acontece? Ela tinha um risco muito grande de desenvolver isso também. Mesmo ela, desculpa te cortar, mesmo ela tendo uma vida saudável, né? Exato. Porque ela passa, né, que mantém uma vida saudável, uma dieta regrada. Mesmo assim, ela carregava um fator genético. Um fator genético, um fator que ela não conseguia modificar. Ela sempre se cuidou para evitar que isso desenvolvesse. Tanto que ela se cuidando no que ela fez, sabendo do risco genético que ela tinha, ela acabou fazendo como se fosse uma cirurgia de prevenção. Então, ela fez uma cirurgia onde ela retirou uma parte grande desses grupos de células da mama e retirou também aqueles grupos de células do ovário, né, e das tubas uterinas, que realmente aumentavam muito o risco dela acabar tendo algum outro problema decorrente dessa mutação genética. Tem vários tipos de mutações que podem proporcionar tipos de cânceres diferentes, mas em geral, essas mutações, esse risco, ele é uma minoria, na verdade, do número de casos que a gente tem. Uma coisa é fato, né? Sempre quando a gente tem um fator de risco, você já reparou, por exemplo, que é engraçado você ver, por exemplo, a gente viu uma foto dos Estados Unidos, né? Tá vendo, vamos ver uma promoção. Aí tinha uma foto dos Estados Unidos assim, né? Venha pra Walmart. Se você pegar hoje as fotos dos Estados Unidos, são pessoas tentando ser mais magras, mais esbeltas. Se você pegar uma propaganda dos Estados Unidos de alguns anos atrás, ou alguma foto dos Estados Unidos de uns anos atrás, você vê aquela família onde todo mundo era obeso. Sim. Se você reparar, por exemplo, tinha a mãe era obesa, o pai era obeso, o filho era obeso. Então, assim, sempre que você tem uma tendência familiar, você tende a seguir nessa tendência. Sim. Então, por exemplo, quando você aprende a se alimentar quando você é pequeno, você vai seguir o que seus pais comem. Sim. Assim como você vai seguir o time do seu pai de futebol, você, na grande maioria das vezes, você vai tender a seguir como você aprendeu. Então, assim, o que acontece? Ao longo do tempo, a gente tem muito essa tendência. Tá? Então, algumas vezes, as tendências familiares, a gente tem hábitos que podem aumentar um pouco o risco em relação a desenvolver algum problema. Né? Quando a gente pensa na parte de câncer em si, a gente pensa, por exemplo, quando surge, por exemplo, um câncer em alguém da família.
talvez tenham genes associados, talvez não tenham, mas talvez tenham hábitos associados, talvez tenha uma predisposição familiar. Sim. Então, sempre a gente tem alguém que teve câncer na família, o que a gente faz? A gente se cuida mais, né? Exato. E, em geral, a gente faz os exames para prevenção um pouco mais cedo. Eu tenho uma prima que teve câncer lá com 20 anos. Puxa, bom, tem alguma coisa aí que a gente espera que a gente tem que prevenir. Porque quanto mais cedo surge essa alteração que não é corrigida, maior é a probabilidade de ter algum fator genético associado a isso acontecer. Porque o nosso corpo, só pensa na criança, né? A criança é saudável por si só, o corpo dela tá crescendo, tá se desenvolvendo. É difícil acontecer, acontece, lógico, claro, mas em geral é mais difícil do que, por exemplo, ao longo de, sei lá, 80, 90 anos de células se duplicando, quem sabe tem um erro ali no meio de uma célula crescendo, né? Então, algumas vezes, quando a gente tem esses casos, a gente sempre faz uma avaliação um pouco mais cedo, mais precoce, para você prevenir com que você tenha riscos ou você tentar modificar os riscos que acontecem para não desenvolver uma célula com um defeito ali no meio. Entendi. Né? E doutor, falando nessas células com defeitos, a gente falou dos formatos, o câncer é uma doença, principalmente no interior, agora está sendo desmistificada, mas ainda tem muita, né, um lado quase que obscuro, muita gente não fala câncer, fala aquela doença, é uma doença que tudo isso porque ela causa muito sofrimento, causou muito sofrimento. E aí a gente cai numa situação do tipo do câncer ainda, câncer maligno e benigno. Qual que é a diferença entre esses dois? Realmente existe uma diferença ou é um mito popular? Essa é uma ótima pergunta, Flávio. Assim, é uma pergunta que ela é muito recorrente, assim, uma ótima pergunta mesmo, porque assim, a gente sempre ouve falar, a gente sempre às vezes tem um pouco de receio, né, de saber, isso é maligno, isso é benigno, o que é isso, né? Assim, o nosso corpo ele pode ter esses defeitos no crescimento, no reparo, e pode fazer com que surjam, por exemplo, lesões, por exemplo, como uma pinta. Supomos que você tem uma pinta, por exemplo, que você não tinha antes, tá? O que é isso? Uma coisa surgiu e não tinha antes. Bom, ela surgiu, ela tá lá, ela parou de crescer, ela surgiu, apareceu e tá lá. Aí você olha isso aí daqui uns 6 meses, tá igual. Aí você olha daqui um ano, tá igual. A pinta faz parte do meu corpo, ela é isso aí mesmo e vamos seguir a vida daqui pra frente, não é? Ou, por exemplo, às vezes você olha pra surgiu uma verruga ou qualquer coisa assim diferente que você não tinha antes. Putz, surgiu, por que surgiu? Né? Assim, não tinha antes, surgiu, foi algum defeitinho, algum erro, alguma coisa que proporcionou surgir essa alteração. Quando essa alteração ela surge, mas ela tem características de não serem lesões, por exemplo, que tem um padrão e um potencial de se disseminar, tá? Por exemplo, quando surgiu uma pintinha. Uma pintinha é uma alteração benigna, porque ela tá lá, ela não vai, por exemplo, fazer com que outras pintinhas apareçam em outro lugar do corpo. Não é ela que vai predispor o risco de você ter outras pintinhas. Entendeu? Entendi. As alterações benignas são alterações que elas surgem por algum defeito, por exemplo, um cisto, uma pinta, uma verruguinha que surgiu. Uma alteração que ela não tem o potencial de conseguir se replicar e de se espalhar. Ela surgiu por algum defeito, ela cresceu e estabilizou. O corpo foi lá, tomou conta daquele problema, resolveu o problema e ponto. As células do câncer, diferentemente, são células sempre malignas, tá? Sempre que a gente fala de um câncer em si, a gente fala de uma célula maligna, tá? A gente tem células que podem se transformar em câncer, como, por exemplo, os pólipos, né? A gente sempre preconiza, assim, a partir dos 50 anos, algumas vezes um pouquinho mais cedo, sempre fazer aquele exame que é desagradável de colonoscopia. Desagradável não, o exame, na verdade, não tem problema nenhum. O preparo dele é difícil e é um exame também que tem um estigma muito grande, né? Exatamente. Mas é um exame que ele consegue prevenir com que células possam se desenvolver e se transformar. Assim como a gente vê hoje, por exemplo, por que é importante fazer, por exemplo, a mamografia? Bom, a mamografia, na verdade, ela não vai ser uma prevenção, ela vai ser um diagnóstico precoce. Sim. Né? Então, diferente, por exemplo, da mamografia, do ultrassom, quando a gente faz um exame, por exemplo, para rastreamento, como a colonoscopia, você tende a pegar células que têm um potencial de se transformar em algo que não são. Por exemplo, é um pólipozinho do intestino que você remove ele e não deixa ele continuar se desenvolvendo. Sim. Entendeu? E a gente tem essas alterações, né, que a gente consegue prevenir. Por exemplo, ela tem um tumorzinho in situ. O que é isso? É uma alteração benigna, mas não é uma célula boazinha. Entendi. Entendeu? Então, quando você tem uma alteração que ela não é invasiva ainda, né? Você considera como uma doença benigna, tá? Mas nem toda doença benigna é boazinha, tá? Então, ela pode causar sofrimento, causar dor. Pode, mas ela nunca vai conseguir se espalhar. Ela nunca vai conseguir se disseminar.
né? Falam que uma doença benigna é diferente, por exemplo, de um câncer. Um câncer parece uma erva daninha do jardim, uma praga de jardim. O bicho vai crescer e não tá nem aí pra nada. Então é mais ou menos isso. Diferente disso, uma célula benigna, ela vai crescer onde ela surgiu, ela pode aumentar indefinidamente, ela pode aumentar muito, tá? Ela pode, inclusive, acabar tendo complicações de acabar comprimindo ou criando grandes lesões. A gente, por exemplo, tem alguns cistos que a gente vê. Vocês vão crescendo, podem causar complicações, podem causar dor. E, ao mesmo tempo, apesar de eles serem alterações, eles não têm aquela potencial de se espalhar e se difundir. Então, a gente fala isso, um benigno e um maligno, né? O câncer em si, ele sempre é maligno. Então, infelizmente, a gente lida com uma célula maligna. Tá? Por isso a gente sempre vai tender a descobrir, olhou uma alteração suspeita, sempre vai tirar um pedacinho dela, né? A base do diagnóstico é sempre a gente tirar um pedacinho para a gente ver realmente o que a gente está lidando. Sempre que a gente faz um exame, né, como por exemplo uma mamografia, um ultrassom de mama, a gente tem uma ideia de uma probabilidade. Eu falo, puxa, olha, minha mamografia veio lá, BIRADS 3. O que é isso? Quer dizer que tem uma probabilidade pequena que aquilo possa ser algo maligno. Tá bom. Então, o que você faz? Bom, eu vou olhar de perto. Um BIRADS 4. A probabilidade é um pouquinho maior. Isso quer dizer que é câncer? Não. Quer dizer que é importante que você vá no seu ginecologista ou no seu mastologista e que você tire um pedaço daquilo para realmente você ver o que está acontecendo. Surgiu uma alteração. Isso tem uma probabilidade de ser algo, sempre você vai investigar. Então, você sempre passar com um especialista, né? É igual, surgiu uma pintinha e ela tem uma característica diferente. Ela é mais regular, explicando, bom, peraí, eu vou olhar melhor, vamos tirar um pedacinho para ver o que está acontecendo, né? Conhecer o nosso corpo é muito importante, né, doutor? Sim. E nesses casos, né, sempre que a gente tem uma alteração, é importante sempre passar no médico que acompanha, né? Porque, assim, lógico, a gente pode se conhecer muito bem, mas às vezes a gente fazer alguns exames preventivos, eles ajudam a gente, por exemplo, a conseguir descobrir coisas muito antes do que a gente imaginava. Sabe que é legal você ver a modificação que acontece, né, nesse Outubro Rosa, com as campanhas. Um próprio médico, né, ou um mastologista muito treinado, ou um oncologista muito treinado, a gente consegue diagnosticar lesões muito pequenininhas. Por exemplo, no exame de mama, você consegue achar lesões muito pequenininhas. Mas a gente nunca vai conseguir achar lesões tão pequenas quanto uma mamografia ou um ultrassom. Então, quando a gente lida com esses exames de imagem, a gente busca lesões milimétricas, de poucos milímetros, às vezes 3, 4 milímetros, que um exame médico muito detalhado nunca vai conseguir encontrar de uma forma tão fácil, e mesmo que ele encontrasse, ele nunca conseguiria dizer com tanta acurácia quanto um exame de imagem. Então, assim, além da gente se conhecer, a gente precisa prevenir. É igual um carro. Cara, você tem um carro, você não gosta, você comprou seu carro, mas você vai levar a cada 10 mil quilômetros para trocar o óleo. Exatamente. Pelo menos trocar o óleo, né? Pelo menos fazer o exame básico. Exato. Porque não adianta você falar assim, olha, o mecânico falou que eu tenho que fazer a revisão dos 50 mil quilômetros. Você sabe o que você tem que fazer? Não sei, o meu mecânico sabe, né? Então, assim, mas eu vou buscar no Google, talvez você consiga achar o que você precisa fazer. Mas alguém vai fazer isso para você. Exatamente. Tá com 200 mil quilômetros, tem que trocar a correia dentada. Você sabia disso? Não, mas o mecânico sabe. Então, assim, é super importante sempre falar com o médico, né? Pra você saber, assim, mesmo qual o exame que você tem que fazer. Tem uma coisa esquisita, tem um sinal de alerta ali, você vai no médico de todo jeito. Não, eu sou saudável, não tô nem aí pra médico. Bom, isso é um problema. Porque às vezes, sem querer, se a gente não pega no comecinho, o problema de você ter uma célula que se alastra é que você tem uma célula que se alastra. Entendeu? E o problema é que se ela se alastra, ela começa a virar aquela célula que a gente conhece como uma doença avançada, né? E essa era a próxima pergunta, doutor, justamente. Por que o diagnóstico precoce é tão importante? Porque não só no caso do câncer, a gente está falando aqui sobre saúde, mas para todas as doenças, todos os médicos que passaram aqui pelo programa Unimed Você sempre frisaram muito isso. Né? Diagnóstico precoce, o quanto antes teve alguma alteração em qualquer parte do corpo, procura o médico. Porque, mais especificamente falando do câncer, e também do câncer de mama, já que a gente está tratando, né, do Outubro Rosa, por que o diagnóstico precoce é tão importante? Sim. É igual, por exemplo, diabetes, né? Supomos que você descubra um diabetes, tá? Não tô nem aí pra diabetes, ou melhor, não tô nem pro meu colesterol. Nunca vou fazer exames de colesterol, não quero nem saber nem sei que isso existe, eu nem sinto nada, né? Você sabe que é super comum, assim, né? Sabe? A maioria das pessoas fala, não sinto nada, não tem problema, não é? Não tem colesterol. Só que o problema, por exemplo, do colesterol é que quando você vai tendo ele aumentado, por exemplo, por muitos anos, você começa a ter problemas de colesterol alto. Imagina só que você tem um cano na sua casa
E tá passando sempre água suja ali dentro. Água com resíduo, água com cálcio, ou qualquer coisa que você imagina que possa endurecer o cano. Tá? Vai passando água ali, você não sente nada, você nunca vai fazer a revisão daquele cano. Você vai deixar o cano, vai deixar passando a água e vida que segue. Verdade. Algumas vezes o problema é que esse cano começa a ter complicações. Ele começa a ficar mais endurecido, né? Imagina que você tem uma casa onde toda a água que passa ali dentro é uma água, sei lá, com muito cálcio. Tá? Então imagina, não é só um cano da parede, mas você está lidando com canos de todas as paredes, sim, né? Pô, peraí, e aí qual que é o risco, né, disso aí acabar tendo uma complicação, um entupimento, né? Vai acontecendo ao longo dos anos. Sim. Quanto mais tempo eu vou tendo esse problema da água com muito cálcio ou qualquer coisa que seja, que vai entupindo, mais complicação eu vou tendo. Se eu descobrir que eu tenho esse problema da água com muito cálcio ou qualquer coisa assim, e aí eu fazer o seguinte, olha, a casa é nova, eu vou botar um filtrinho ali, vou botar o filtrinho e vou prevenir que isso aí estrague os canos. Vai durar muito mais, não é? É a mesma coisa. Sempre que a gente descobre uma coisa no começo, a gente evita as complicações que ela podem gerar, tá? O diabetes, se você não trata no começo, ela começa a machucar os neurônios, os nervos, e isso começa a gerar complicações, onde a pessoa ela pode até acabar perdendo um pé, uma mão, sim, sabe, uma perna, por conta de complicações. Visão também, a visão. Né? Muitos problemas. E o problema é que depois que você tem essa lesão, não tem muito o que você fazer. É igual, por exemplo, a água. Pô, tá tudo calcificado aqui. Eu vou fazer o que agora? Eu vou arrebentar todos os canos e passar um encanamento novo? Na casa é mais fácil. Sim. Agora, quando você começa a ter, por exemplo, problema de colesterol, que começa a criar esse entupimento na coronária, por exemplo, naquela artéria que irriga o coração, sim, como é que você faz nesse caso? Você não consegue trocar sua coronária. Você consegue evitar que esse problema meio que lhe agrave, né? Só que se ele agravar, ele está num órgão vital. Então, às vezes, quando você não cuida no começo, vou deixando o colesterol e a vida que segue, eu não sinto nada. O colesterol nem existe, isso aí é tudo com lenda dos médicos. O problema é que quando a gente vai deixando isso acontecer, a gente sem querer começa a ter complicações decorrentes do agravamento dessa situação. Então, às vezes, uma coronária que vai entupindo, você começa a sentir quando ela está bem entupida. Sim. Ou quando ela já entupiu toda. E se ela entupiu toda, o que acontece? Você tem um infarto decorrente disso. Poxa, mas não era só o colesterol? E isso gerou um infarto, isso gera o quê? Aí você começa a ter um problema no órgão vital. É só um entupimento daquela artéria que leva o sangue para a cabeça? Se entupiu aqui, qual é o grande problema? Você tem um problema aqui. Aí, meu Deus, é uma coisa gravíssima. Sim. Porque às vezes você tem uma sequela que é uma sequela irreversível. Quando a gente fala do câncer, é a mesma coisa. Às vezes, quando a gente não pega no comecinho, ou quando a gente vai deixando de fazer o exame de rastreamento, eu não vou fazer exercício, negócio, já tá, todo ano novo eu faço a promessa, quero saber, desencana da promessa e vamos que vamos. O que acontece? Se a gente vai deixando isso acontecer, algumas vezes a gente pode ter uma doença que se transforma em uma doença irreversível. Entendeu? Então, quando a gente pega no comecinho, ela é reversível, como o problema do cano. Quando a gente não consegue pegar no comecinho, quando por exemplo, esse problema se alastra, algumas vezes a doença é irreversível. E aí ela passa a não ter cura daí pra frente. Assim como, por exemplo, uma sequela de um derrame que aconteceu, de um infarto que aconteceu, né? Quando a gente fala, por exemplo, de um AVC que passou e a pessoa ficou com uma sequela, o que acontece? Depois que ela tem a sequela, você tem que lidar com a sequela. Sabe? Você não consegue mudar o que aconteceu. Você consegue só tratar daí pra frente. Aí, dependendo de como é essa sequela, o quadro é mais sério. Porque algumas vezes ela gera uma lesão numa área muito grande, por exemplo, do cérebro, e essa área do cérebro não volta mais. Sim. O câncer é igualzinho. Quando a gente realmente consegue detectar alterações no comecinho, a gente consegue prevenir com que ela consiga se agravar. E se a gente evita com que ela se agrave, o que acontece? A gente previne danos antes de realmente acontecerem. Puxa, eu descobri o meu colesterol que ele está mantendo alto. Meu triglicérides está em 890. Puxa, é uma coisa altíssima. O que eu vou fazer? Hoje eu vou tratar para tentar evitar que isso possa se agravar. Assim como a gente descobrindo uma célula estranha, uma célula que não deveria, a gente tira logo no comecinho para não dar chance para que ela possa se agravar, que ela possa se esparramar, que ela possa se alastrar. O grande problema é isso. Se a gente não pega no comecinho, a gente começa a lidar com complicações que a gente às vezes não consegue modificar o que aconteceu. Claro, todos os tratamentos hoje eles tendem a mudar isso, né? Os tratamentos hoje eles evoluíram bastante. Mas mesmo assim, se a gente tem uma doença que ela conseguiu esparramar, é como se eu tivesse uma sequela já de uma doença, que a mente que ela não passa a ter mais um controle. Ela, na verdade, não passa a ter mais uma cura, ela passa a ter um controle, tem que tratar tudo. E se ela brotou em uma vez em algum lugar, puxa vida, é difícil. Então, assim, hoje o que a gente tem que fazer é isso, né? A gente sempre
tende a falar que vamos focar em saúde, vamos melhorar, vamos lá ser mais ativo, vamos se cuidar, vamos fazer um rastreamento. E o grande lance desses meses, sabe, do outubro, sabe, outubro rosa, do novembro azul, sabe? O que a gente vai entender sempre é falar isso, né? Cara, como a gente ser saudável, como a gente prevenir e como a gente rastrear pra pegar todos os problemas do comecinho. Poxa, se a gente começar a fazer o rastreamento, a gente é homem, é muito difícil. Você pensar, quantas vezes você foi no seu urologista pra ver se... Cara, quem? Não é assim, é super difícil. Agora, se você perguntar pra qualquer mulher hoje, ela tem pelo menos uma ginecologista que acompanha ela, né? A gente acaba muitas vezes deixando a gente de lado porque, não tem problema, não tem... Homem não precisa ir ao médico. Exato, a gente é muito assim, né? E o problema é que algumas vezes, sem querer, a gente acaba deixando de pegar no comecinho problemas que realmente teriam um tratamento muito fácil. Entendi. Então, assim, independente se é homem ou mulher, né? A gente fala do novembro, assim, do novembro azul, do outubro rosa, pra gente tentar focar em grupos, mas hoje em dia, sabe, na verdade a saúde é de todo mundo, né? Não é do homem ou da mulher, ou realmente a saúde são das pessoas, né? Sim, exato. Então, o grande lance é isso, é como a gente ser o mais saudável, como a gente se cuidar o máximo possível, pra gente evitar que problemas possam acontecer ao longo do tempo. Poxa, se eu boto uma gasolina de qualidade no meu carro, se eu conheço mais ou menos a procedência do posto que eu abasteço, sabe? Eu tenho muito menos chance do meu carro quebrar do que se realmente botar na onde a gasolina é mais barata. Exato. Entendeu? Olha, aqui a gasolina tá o mesmo preço do álcool. Eu vou botar só água, entendeu? Vai ter algum problema porque não tem almoço grátis, meu amigo. Não tem, sabe? Aquele detalhe, não tem almoço grátis. É igual a gente deixar de cuidar da saúde hoje. Esperar realmente que a gente tenha, no futuro, Deus vai prover, sabe? Deus vai... Assim, claro, com certeza, mas ao mesmo tempo está aumentando hoje as probabilidades da gente ter complicações ao longo do tempo, né? Deus vai prover, mas temos que fazer a nossa parte. Se a gente não fizer a nossa parte, é isso, né? Tem aquela história que falava o seguinte, olha, eu tava lá teve um barquinho que afundou, aí o cara lá tava pedindo socorro, Deus me salve, e passou um jet ski. Não, Deus vai me salvar. Tá bom, aí de repente passou um outro barco. Deus me salve, vem cara, eu te ajudo. Não, Deus vai me salvar. Depois passou um helicóptero. Eu falei assim, não, Deus vai me salvar. De repente aconteceu, o cara morreu. Aí quando chegou lá no céu, eu falei assim, Deus, mas assim, eu pedi tanto pra você, fervorosamente, cara, eu te mandei um jet ski, um barco e um helicóptero, você que não pegou, cara. Assim, a minha parte eu fiz. Eu te mandei 3 coisas, eu podia pegar qualquer um deles, né? Entendeu? Assim, mas é a mesma coisa, né? A gente tem que fazer a nossa parte. Exato. Sabe? A gente tem que fazer a nossa parte, sabe? E às vezes é uma coisa simples, sabe? É simplesmente a gente se cuidar. Poxa vida, uma vez, sei lá, 6 meses, uma vez por ano, sabe? Faz um check-up, sabe? Sentiu alguma coisa, lógico, vai ver. Mas antes disso, sabe? Não deixa o cano entupir, sabe? Não deixa o problema agravar, porque senão aí é um problemão, né? Perfeito. E doutor, em relação ao câncer de mama, por que a mama é tão suscetível ao surgimento do câncer, dessas células de crescimento descontrolado? Assim, é muito difícil, né, essa resposta, porque existem vários fatores que são associados a ela, sabe? Assim, algumas vezes, né, a maioria dos cânceres de mamas não são tão associados, por exemplo, ao cigarro, por exemplo, como a gente vê no câncer de pulmão, o câncer do rim, sabe? Ou sol, por exemplo, como a gente vê no melanoma. Em geral, a grande maioria das vezes, ele está associado a uma alteração hormonal da própria pessoa. Então, assim como a gente vê a amamentação, né, o ciclo menstrual, onde a gente tem os picos hormonais, o nosso organismo, quando a gente mexe com a parte hormonal, a parte endócrina, é uma parte que ela é muito flutuante, né? Por exemplo, a menina, ela antes de menstruar, ela tem uma forma de hormônio diferente da mulher, por exemplo, no período fértil, que é diferente, por exemplo, da mulher que já saiu da menopausa, já está num período de menopausa. Bom, o que acontece nessas fases? O organismo ele é preparado para cada um dos momentos que ele está passando, né? Então, quando a gente vai pegar, por exemplo, sei lá, a mulher que começou a menstruar muito cedo, ou a mulher, por exemplo, que parou de ovular muito tarde, ou, por exemplo, a mulher que usou um hormônio, por exemplo, um anticoncepcional, que foi exposta a uma carga maior de hormônios do que o normal, ela começa a entrar sem querer naqueles excessos. Sabe? Então, a gente vê, né? O seio é uma glândula que ela tá lá, ela é uma glândula que ela é susceptível a alterações hormonais, tem muitos hormônios associados ali ao crescimento das células do seio. Quando a mulher tá grávida, por exemplo, o seio muda, né? Quando a mulher vai menstruar, o seio fica mais inchado, não é? É mais ou menos assim. Então, como são glândulas que a gente tem ali dentro, são lobos, são ductos, que são muito associados a essa influência, algumas vezes ao longo dos anos, o excesso, por exemplo, dessa exposição hormonal
a hormônios femininos, tá? Ah, mas eu vi que a vaca, vou tomar, tu recebe hormônio. Tem toda essa especulação. A soja é transgênica, a gente tem tudo. O açúcar, assim, essa parte, lógico, assim, a gente tem todas essas especulações. A grande maioria das vezes elas não são tão verdades assim, sabe? A gente ouve muitas coisas, mas tem que tomar um pouco de cuidado, claro, com todas as informações que a gente tem. Então, o que acontece em geral é que o excesso de exposição hormonal, por exemplo, do anticoncepcional, quando a mulher usa um anticoncepcional, ela usa um hormônio que vai manter os níveis hormonais dela maiores que o normal por muitos anos. Ah, usou o anticoncepcional por 10 anos. Sem querer, você aumenta o risco, sim. A probabilidade foi um pouquinho maior que a média de população de ter câncer. Ah, usou durante 30 anos. Ah, tá bom, um pouquinho maior. Pô, se eu entrei na menopausa e agora eu vou fazer reposição hormonal porque, claro, eu quero voltar a ser mais jovem. Sim. Claro, é bom, às vezes os sintomas precisam disso, sim, tá? Mas algumas vezes esse excesso de exposições hormonais, eles aumentam a probabilidade de a gente ter algum defeito. Então, isso aumenta um pouco o risco de se desenvolver algum problema, como, tipo, por exemplo, um câncer, né? Exato. Então, soja aumenta, tem tanta coisa, cigarro aumenta, álcool aumenta, mas tem tanta situação, não tem, mas aumenta, sabe? Sedentarismo aumenta, sabe? A exposição hormonal aumenta. Então, não é tão direto, não, mas todos eles aumentam um pouquinho. Por isso, assim, é tão difícil a gente falar se tem algum fator. Tem mulheres que são saudáveis, se mulheres menstruam na hora certa, toda vida saudável, e desenvolvem câncer. Tem mulheres que não. A gente lida com probabilidade, sabe? Então, o que a gente sabe, infelizmente, é uma doença extremamente prevalente, né? Dentre os cânceres, principalmente os mais prevalentes. A gente vê realmente hoje em dia, o número de casos que infelizmente vem aumentando, né? E graças a Deus a gente está conseguindo hoje transformar tanto o Brasil, né? Quanto alguns países da América Latina, realmente diminui muito, realmente, a gente modifica o que vem acontecendo nos últimos anos. Então, hoje, com as campanhas de prevenção, a gente consegue pegar células muito no comecinho e prevenir que essas células possam se desenvolver de uma forma que a gente não queria. Então, é mais ou menos assim, sabe? Então, hoje, assim, é muito difícil dizer se tem alguma... mas eu nunca fumei, nunca bebi, sempre já fui saudável e... mas, assim, se você tivesse fumado, bebido, talvez tivesse sido muito pior. Exato. Entendeu? Assim, talvez se você tivesse fumado, bebido, talvez, sabe, uma coisa tivesse desenvolvido muito anteriormente do que a gente gostaria, de uma forma muito mais grave, sabe? Então, a gente consegue modificar o que a gente consegue modificar. Né? Já diria, vovó. E os excessos, né? Os Exato, excessos, né? Que a gente falou desde o começo. E, doutor, entrando agora no tratamento do câncer. Como o tratamento do câncer acontece? A gente ouve falar sobre quimioterapia, radioterapia, inúmeros... Sim, as imunoterapias, exato, né? Exato. Assim, fala um pouco para nós sobre o tratamento do câncer e sobre o tratamento do câncer de mama, já falando, né, mais especificamente. Todo tratamento de câncer de mama requer intervenção cirúrgica? Depende muito, viu, Flávio? Assim, uma forma fácil da gente pensar sobre os tratamentos, né? Em geral, a gente tem 3 grandes modalidades, tá? A cirurgia, a radioterapia e os tratamentos oncológicos, tá? Dentro deles a quimio, hormônio, imuno, os tratamentos que vêm mais pra frente. Uma forma fácil da gente pensar é pensar o seguinte: imagina que você tem um mato no jardim de casa, tá? Uma coisa simples, cara. Surgiu um mato com um fio de cabelo branco. Um fio de cabelo branco fica outra coisa legal. Cara, como você vai fazer? Tem um fio de cabelo branco. Pô, cara, tem um fio de cabelo branco. Vou arrancar o fio de cabelo branco. Acabou. Não tem mais fio de cabelo branco, não existe mais nada na minha cabeça. Acabou. Entendeu? Assim, é cirúrgico. Um fiozinho, você tira. Putz, aí agora tem uma área maiorzinha ali, putz, um negocinho, pegou um grupinho maior, putz, não tem, mas tem um tratamento com laser que deixa o cabelo preto. Cara, trata a base do laser. O que você vai fazer? Você vai pegar o laser, né? Porque é uma areazinha só, não vou fazer laser na cabeça inteira, por exemplo, fazendo uma areazinha. Então, assim, se você consegue tratar um pontinho ali, uma complicaçãozinha um pouquinho maior, uma área diferente, quando eu consigo arrancar, putz, tem uma faixa do cabelo e eu só consigo tratar com esse laser que deixa preto. Tá? Putz, você vai tratar com laser, você vai arrancar aqueles fios, você vai tentar tratar, porque arrancar vai ser um problema estético, não vai ser uma coisa que vai resolver o problema. Posso arrancar todos, mas provavelmente a chance dele brotar de novo é grande, né? O fiozinho branco. Então, por exemplo, tem um fio na cabeça inteira, o cabelo branco tá todo branco, o que você vai fazer? Dá pra você arrancar? Não. Dá pra você fazer o laser? Não, talvez foi um efeito, sei lá, que não vai ser tão bom. Então o que você vai fazer? Tem que passar um creme que vai agir no cabelo todo. É mais ou menos isso, sabe? Então o tratamento, se você tem uma célula pequenininha, uma célula localizada, você tende sempre a arrancar ela, sabe? Um grupo, na verdade a gente fala de células, mas são grupos de células, sabe? Então você tende a arrancar sempre aquele grupo de células. Poxa, é uma áreazinha um pouquinho maior, mas é uma área que eu tenho dificuldade de arrancar porque talvez possa machucar ou possa gerar uma complicação. Algumas vezes, se ela é uma área localizada, como uma mecha de cabelo, por exemplo, uma área localizada,
você consegue tratar só aquele pontinho. Pô, se eu vou queimar, fazer como se fosse um tratamento naquela região. Sim. E a gente pode queimar isso com radioterapia. Puxa, agora era um fiozinho, mas eu quero prevenir também. Então eu vou arrancar e vou fazer um laser e vou passar um creme. Às vezes a gente combina, né? Ou por exemplo, uma coisa que espalhou tudo, aí eu vou ter que fazer um tratamento no cabelo todo. É mais ou menos assim. Quando a gente lida com câncer, né, a gente lida mais ou menos com esse tipo de célula. Então, é uma coisa localizada, a gente arranca. É uma coisa maiorzinha, a gente queima. É uma coisa que se espalhou, ou quero prevenir que ela se espalhe para aquelas sementinhas que a gente não vê, a gente faz um tratamento sistêmico, né, um tratamento no corpo inteiro. Que aí entram as quimioterapias, hormonoterapias, hoje em dia as imunoterapias, né. Então, assim, são tratamentos que a gente vai modificando dependendo de cada uma das patologias e do tamanho que ela tá. Perfeito. Algumas vezes, quando a gente tem, por exemplo, um problema, igual a gente estava brincando do cano de casa, né? Supomos que você tenha um cano que tá vazando ali, que tem um problema nele. Poxa vida, eu sei que todo o encanamento da minha casa tá com defeito. Sabe? Resolve eu trocar um cano? Não. Na verdade, entendeu? Não, você vai postergar o problema. Não, às vezes o problema não é só aquele cano, mas um outro cano aqui, um outro cano ali, um outro cano lá. Então, algumas vezes a cirurgia também não consegue ajudar. Sim. Porque se eu tenho um problema em vários lugares diferentes, igual o cabelo, vou arrancar todos os fios brancos da minha cabeça, eu vou ficar careca, não é? Assim, é a mesma coisa, se eu arrancar todos eles, eu não vou resolver o problema do meu fiozinho branco, porque eu tenho vários. É a mesma coisa do câncer. Depende de cada localização. Normalmente, quando a gente fala daquele SED 1, 2 e 3, né, que são aquelas células que são pequenininhas ou começaram a crescer próximo ou crescendo um pouquinho mais, a gente envolve algum desses tipos de tratamentos. Quando a gente lida com uma célula que a gente conhece como célula SED 4, que é aquela doença que ela conseguiu se alastrar, que ela conseguiu se espalhar, aí, em geral, o principal tratamento vai ser esse tratamento sistêmico que vai agir em todos. Fio do cabelo branco, vamos tratar toda a cabeça. Entendeu? Vamos tratar como? Cara, não sei. Aí a gente vai dependendo de cada pessoa, a gente vai tratar de uma forma. Perfeito. E, doutor, o tratamento do câncer, eu acredito que... vou voltar à pergunta, tá, Gustavo? Doutor, o tratamento do câncer, ele também carrega muita mística, né? Porque era um tratamento muito doloroso. Muitas pessoas até desistiam do tratamento, preferiam conviver com a doença porque falavam que sofriam mais no tratamento do que com a doença. E a gente viu que isso mudou muito. Mudou bastante. Tem também um fator estético, né, da queda dos cabelos, principalmente para as mulheres, né, que o cabelo, né, tá muito ligado à feminilidade. E eu pergunto, o tratamento do câncer hoje, ele é mais ameno? A pessoa sofre menos? Sofre, assim, mudou bastante, viu, assim, os tratamentos, porque a gente não fala só do remédio das químicas, a gente faz do suporte que acontece junto com isso, né? Imagina que você vai no cabeleireiro, então ela vai passar um creme no cabelo, por exemplo, ela vai pintar o cabelo. Ela faz todo um tratamento antes dela passar realmente a química no cabelo. Pra poder prevenir, vou poupar o couro cabeludo, vou lá cuidar da célula, vou abrir o folículo, fechar o folículo do cabelo, vai fazer uma série de tratamentos ali pra depois passar propriamente a tinta. O que acontece hoje nos tratamentos é mais ou menos isso, né? Mudou muita coisa. Então a gente faz vários remédios que, sim, mudaram totalmente a evolução durante o tratamento da quimio, né? A gente ainda tem formas, às vezes, de poupar a queda de cabelo, então tem algumas formas que a gente consegue fazer para prevenir que o cabelo caia. A gente tem algumas vezes remédios que ajudam a evoluir demais, assim, na parte da náusea, do vômito, sabe? Que bacana. Então tem várias formas de conseguir ajudar. E mesmo os tratamentos, eles mudaram bastante, né? Hoje em dia a gente tem, assim, tratamentos muito mais modernos. A gente consegue fazer tratamentos muito intensos, muito pesados em pessoas muito idosas, por exemplo, que acabam tendo grandes efeitos colaterais e tem um tratamento maravilhoso, né? Então, hoje em dia, os tratamentos, eles se revolucionaram muito, principalmente nos últimos 10 anos, sabe? Então, a gente tem mudanças, assim, impressionantes acontecendo e isso ajudou muito. Então, hoje em dia, sabe, os tratamentos, eles realmente vem ajudando muito, combatendo muito. E uma coisa que a gente sabe, né? Assim, quando a gente fala do câncer em si, a gente fala de células egoístas, sabe? O problema, assim, sem tratar, ela vai crescer. Sabe? Ela não tá nem aí. Sabe? São células egoístas. Igual, por exemplo, o diabetes tá descompensado. Agora, cara, eu não quero mais, tô nem aí. O diabetes tá descompensado mesmo. Cara, assim, você perdeu um dedinho, agora você pode perder uma perna. Exato. Entendeu? Assim, você perdeu um dedinho, agora você vai perder a visão. Entendeu? Assim, você, mas não tô nem aí. fazer hemodiálise pro resto da vida. Exatamente. Então, assim, se você não trata ela, os problemas que você tem, isso acaba se agravando. Sabe? E o mesmo acontece também pra doença, né? Pro câncer em si. Quando você tem um câncer e você não trata ele, você tem complicações assim como o diabetes, assim como, por exemplo, o colesterol. Então, o segredo é mesmo, descobrir uma doença assim. Puxa vida, o que eu vou fazer? Vai tratar.
tem tratamento e tem muito tratamento novo hoje saindo, sabe? Perfeito. Tem vários estudos, pesquisa. A gente tem, assim, diversos tratamentos hoje que vem realmente revolucionando o tratamento do câncer. A gente vê casos, assim, de doenças totalmente descontroladas, de repente, eles começam a sumir, desaparece, você vai mantendo acompanhamento e você vê casos, você fala assim, o que aconteceu? Sabe? Doenças que entram em uma fase de remissão, aquela doença estadio 4 que não tem... De repente, entra em uma fase de remissão, você fala assim, cadê a doença? Não tem. Cadê a doença? Não tem. Cadê a doença? Não tem. E você vai passar por anos ali só olhando e a doença se controlou. Então você vê, por exemplo, muitas mudanças acontecendo hoje, principalmente com as imunoterapias, tratamento-salvo, doenças gravíssimas, onde às vezes um comprimidinho que a pessoa toma desaparece. Sabe, você vê assim, pessoas... Que bom. É aquilo, é tecnologia em prol da vida, em prol da qualidade de vida das pessoas. Assim Isso como... é excelente. Assim como a gente brinca, por exemplo, poxa, meu celular hoje, né, meu smartphone faz muitas coisas, né, essa tecnologia, graças a Deus, ela vem evoluindo também para outras coisas. Que bom. Para a saúde, graças a Deus, a gente vê grandes mudanças, sabe? Perfeito. Doutor, a gente está chegando quase ali no final do nosso bate-papo e eu pergunto sobre metástase. O que é a metástase e por que ela é tão temida pelos médicos durante o tratamento oncológico? É assim, né? Sempre que você lida com uma célula viva, né? Você lida com células que elas têm o potencial de, assim, falando em câncer, em si, a gente lida com essas células que infelizmente têm o potencial de se disseminar, né? De se alastrar. E a gente lida com células vivas, né? Então nunca acontece. Uma célula em si, ela tem mais ou menos 10 micras de tamanho, tá? Uma célula muito pequenininha, assim, uma cabecinha de um preguinho, cara, tem milímetros, né? Em milímetros cabe milhares de células. Então a gente não dá com uma célula, a gente lida com milhares de células em 1 milímetro, cara, é muita coisa. Em 1 centímetro, então, um tamanho ali de... Cara, a gente dá com milhões de células ali, né? Vamos dizer, tem muito mais, assim, centenas de milhões ali, mas o que acontece? Sempre que a gente lida com uma célula viva, o problema é que essa célula maligna, ela quer crescer, ela não tá nem aí para o que acontece, né? A célula maligna do câncer é uma célula egoísta. É uma célula que ela quer crescer. Então é igual um mato no jardim de casa, cara. Você tem um mato no jardim de casa, não mata nem aí pra isso aconteça. Você, ele é bonzinho, esse matinho não vai fazer nada. De repente, pô, o jardim todo tá tomado. Só, caramba, o que aconteceu? Exato, a gente não tratou na hora certa, né? Então, no comecinho, quando você descobre um matinho ali, imagina, um matinho de jardim pequenininho. Eu mudei pro interior, né, quando eu vim pra cá. Eu falei, pô, você tem tirica no jardim? Eu falei, não sei o que é isso. Aí quando eu descobri o que era, eu falei, meu Deus, cara, que eu devia ter descoberto que era isso antes. Sabe? Porque assim, é um problema. E é a mesma coisa, né? Você vai pegar no comecinho o matinho, pô, é fácil. Tira, acabou. Resolve. Pô, tirei ali, mas vou jogar um veneninho pra não ter problema, né? Vou tirar um veneninho porque vai que tem alguma sementinha. O problema do câncer é essa sementinha. Essa célulazinha que ela quer brotar em algum lugar. E quando ela origina um ponto fora de onde ela surgiu, o problema não é o ponto que surgiu da metástase, mas o que fez com que essa célula saísse de um lugar e fosse parar em outro. Entendeu? Não é os dois pontos. Ela tem 2 pontos. Ela tem um ponto, sei lá, Deus me livre, tá? Mas tá na mama, tá lá, e no dedão do pé. Tá, como é que a célula da mão vai parar no dedão do pé? Ela não pulou, ela não voou. Ela foi se disseminando a partir de algum lugar. Que lugar é esse? A corrente sanguínea. A corrente sanguínea leva, né, essas sementinhas para todos os órgãos. Porque o sangue não passa só na mama e no dedão do pé. Ele passa na mama, passa no fígado, passa no pulmão, passa no coração, passa no cérebro. Então assim, o que acontece? Não é só o que a gente vê. Mas o problema da metástase são as células que a gente não vê. Entendeu? Como se não é o que a gente tá vendo no dedão do pé. O problema não é esse. O problema é que o que originou essa célula no dedão do pé, ela também passou pelo outro dedão do pé, passou pelo dedão da mão, passou pelo fígado, passou pelo rim, passou pelo baço, passou pelo corpo todo. Exato. Então, quando a gente lida com essa célula que está no dedão do pé, essa tal de metástase, a gente lida com uma doença que a gente conhece como estadio 4. Né? Um dos estadios 4 é esse, né? Que tem a metástase. E o que acontece? É uma célula que, infelizmente, ela não tem como a gente conseguir curar essa célula. A gente tem que controlar ela. Porque o que acontece? Mas se eu tirar essa célula do dedão do pé, tipo, você jura que nunca mais vai brotar? Não. Mas a chance de brotar existe? Existe. Porque o sangue passou com outras células. Pela corrente sanguínea, as nossas células também continuam se dividindo. Então a gente vê muito hoje essa pesquisa do DNA circulante tumoral, né? Pra gente saber realmente qual grupo de células está se proliferando. Faz exames de sangue, às vezes a gente tenta pegar células tumorais circulantes. Então a gente tenta fazer hoje alguns testes pra gente descobrir essas células que estão se proliferando. Mas o problema é que dentro da corrente sanguínea ela também se prolifera. Entendeu? É como se fosse um matinho de jardim. Tem um matinho aqui e o mesmo do outro lado do jardim. Tá, o que você vai fazer? Vou arrancar os dois e aí nunca mais vai brotar. Se chover, você jura que nunca mais brota? Não. Se chover, eu sei que pode brotar no meio do caminho. Você espera que não brote. Né? Mas o que você faz? Você joga um veneno, você arranca os dois, joga um veneno. Nesses casos, algumas vezes, por exemplo, a cirurgia do dedão do pé
talvez não modifique a evolução Sim. que você vai ter em relação às outras sementes, né? Uhum. Então é mais ou menos isso. Por isso a metástase é uma coisa que a gente fala assim, puxa, é difícil, porque a doença ela passa a ser uma doença crônica. Uma doença que passa a não ter uma cura, mas ela precisa de um controle. Uhum. Porque ela não é só o dedão do pé o problema. O problema são as outras sementinhas que a gente não tá vendo ainda. Tem que fazer um monitoramento constante. Constante, porque as sementes a gente não vê, né? Ah, mas vou fazer um PET, o PET vai ver, não. O PET vai ver... Cai naquilo que a gente falou, né? Quando milhares, descobrir, tá já vendo tá milhares grande. de células juntas. Né? Mas milímetro, tem um milímetro, né? Tem milhares de células ali dentro. Uhum. Tá, e um milímetro tem... Vocês sabem que essas sementinhas são células vivas, né? Então a gente sempre lida com isso, a gente lida com esse porém, sabe? Então a gente sempre se preocupa. Por isso quando descobri um pontinho na mão, porque eu perdi o exame do dedão do pé. É precisamente para ver isso, né? Entendeu? Para ver o exame do esqueleto inteiro. Tem que fazer o check-up para ter certeza que não tem nada. Claro. E mesmo fazendo, algumas vezes a gente faz alguns tratamentos, assim, juntos para prevenir essa semente, sabe? Então, descobri uma lesãozinha pequenininha no seio, mas o médico falou que tinha que fazer químio, tinha que fazer rádio, tinha que fazer tudo. É por conta dessas sementinhas que a gente não vê. Perfeito. Doutor Fábio, a gente chega no final do nosso bate-papo, voou o tempo, bate-papo agradável, informações importantíssimas e trazidas de uma forma bem leve, clara, esclarecedora. Acho que foi muito válido. As pessoas que vão assistir, que vão absorver esse conteúdo, eu tenho certeza que vai conseguir ajudar muita gente. E doutor, sempre a nossa última colocação... se faltou alguma pergunta, se algum ponto tem que ser reforçado. Enfim, a gente deixa o microfone aberto para o Dr. Fábio Gomes. Não, assim, Flávio, olha, de verdade, assim, eu só queria agradecer você, realmente, sabe, e toda a equipe da Unimed, de verdade, assim, vocês são incríveis e, assim, eu só tenho que realmente agradecer a todos vocês e, assim, e realmente ficar à disposição, sabe, se eu puder ajudar de qualquer forma, sabe, se tiver alguma outra forma de ajudar ou qualquer pessoa que tenha dúvida, sabe? Às vezes vem com história, eu sou bem tranquilo, sabe? Assim, às vezes pode vir quando precisar, sabe? E qualquer risco, qualquer coisa, uma sugestão mesmo sempre converse com o médico que acompanha, sabe? Mas eu passo com o médico, pergunta pra ele, sabe? Ele também estudou isso, ele também sabe realmente como esses mecanismos, sabe? Então conversa com o ginecologista, conversa com o seu mastologista, conversa com o seu clínico geral. Mas o segredo de todo bate-papo, assim, não tenha medo de fazer o check-up, sabe? Faça a prevenção na hora certa, sabe? Modifique o que dá pra modificar, sabe? Cuida do que dá pra cuidar. O que não dá pra cuidar, não dá pra cuidar. Mas o que dá, muda, sabe? É isso, é focar em saúde, é ser saudável e tentar realmente sempre se cuidar pra prevenir que complicações possam acontecer. Fazer a nossa parte, né? Fazer a nossa parte. Perfeito, doutor. Mais uma vez, muito obrigado. Foi um prazer tê-lo aqui. E espero em dezembro para a gente falar sobre qualidade de vida, falar sobre sonhos, esperança. A gente tem já um bate-papo pré-agendado. Combinado, é um prazer, viu? Pessoal, esse foi mais um vídeo do programa Unimed Você. Hoje a gente falando sobre o Outubro Rosa, falando sobre prevenção, falando sobre saúde. Tive o prazer de falar com o meu grande amigo, Dr. Fábio Gomes. Lembrando, pessoal, que esse e outros vídeos vocês podem acompanhar pelas redes sociais da Unimed Lençóis Paulista. Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube e, claro, pelo nosso site www.unimedlp.coop.br. Muito obrigado e até o próximo vídeo.